Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre Revolução Industrial. O ritmo da vida coletiva foi acelerado a partir da segunda metade do século XVIII. Com a industrialização, consolidava-se o processo de acumulação de capitais decorrente das atividades marítimas iniciadas no século XVI, do tráfico negreiro desde o século XVII e nas transformações na posse da terra verificadas na Inglaterra no século XVII e na França a partir de 1789, o ano da Revolução Francesa. Iniciada na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial foi caracterizada pela constituição do sistema fabril mecanizado, isto é, pelo aparecimento de fábricas que utilizavam máquina no lugar de ferramentas e substituíam gradativamente a força motriz humana por outras, como vapor, carvão e, posteriormente, eletricidade e motores a combustão interna. A Revolução Industrial, no entanto, não foi uma ruptura, mas a herdeira de um lento processo de aprendizagem em um longo percurso de surgimento de inovações técnicas. Essas inovações levaram à multiplicação acelerada de mercadorias e serviços. O impacto sobre as estruturas econômicas foi brutal. Criaram-se necessidades de consumo, o surgimento de novos produtos e a redução dos custos de produção dos já existentes ampliaram o mercado consumidor. A aceleração do crescimento econômico, marcado pelo investimento de capitais em tecnologia, visando maior produtividade, tornou-se a regra da sociedade capitalista. O carro-chefe dessas transformações foi a manufatura têxtil. A produção de tecidos de algodão rústicos articulou-se à rede ultramarina, fornecendo as mercadorias que seriam trocadas por africanos escravizados. O rentável tráfico negreiro proporcionava grande parte dos capitais aplicados nas manufaturas e em seu desenvolvimento tecnológico. Posteriormente, tanto em áreas coloniais diretamente controladas quanto em colônias de outros estados europeus, a Inglaterra conseguiu impor a entrada de sua produção têxtil, monopolizando a maior parte do mercado mundial. Desde então, a América Latina, a África e a Ásia figuram como regiões dependentes da economia inglesa, sendo escoadouro de manufaturas e fornecedoras de produtos primários. Até 1850, aproximadamente, a Inglaterra foi a grande oficina do mundo. Principais exportadores de produtos industrializados e importadores de matérias-primas, os ingleses ocuparam o centro da economia mundial, integrando a partir de seus circuitos mercantis áreas potencialmente industrializáveis e outras marcadamente dependentes. A Revolução Industrial, com seus desdobramentos, representou a redução das distâncias, alterando a partir de então a relação entre espaço e tempo. Entre 1500 e 1840, a média de velocidade de carruagens e barcos à vela era de 16 km por hora. Entre 1850 a 1930, os barcos a vapor chegaram à média de 57 km por hora. E as locomotivas alcançavam 100 km por hora. Nos anos 1950, aviões a propulsão deslocavam-se a 640 km por hora. A partir dos anos 1960, jatos de passageiros atingem 1.100 km por hora. Um avião Concorde era capaz de chegar a 2.652 km por hora. Vivemos num tempo de velocidade. E herdamos esse fascínio pela velocidade com a Revolução Industrial. Mas também herdamos a opressão, que a angústia diante do tempo nos provoca e nos faz dizer expressões como o tempo voa ou tal coisa é perda de tempo. O ritmo imposto pelas máquinas do século XVIII ainda hoje nos libertam e nos aprisionam. Muito antes das fábricas e de suas máquinas, os artesãos comandavam a produção dos objetos utilizados no cotidiano. Eles trabalhavam geralmente em suas casas e utilizavam as ferramentas necessárias.
Além disso, conheciam todas as etapas do processo produtivo, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização final da mercadoria pronta. Não existiam os conceitos de jornada de trabalho ou de horário de trabalho. Os artesãos reuniam-se em corporações. Elas existiam desde a Idade Média e chegavam a determinar os métodos empregados na produção. O artesão dispunha dos meios de produção e do controle sobre a totalidade do processo e de seu ritmo de trabalho, além de ter ligação direta com a fonte de matéria-prima e com o mercado. Aos poucos ele foi perdendo essa ligação direta com as fontes de matérias-primas e com o mercado. No século XVII, vão surgir as manufaturas. Os produtores deviam trabalhar com as ferramentas oferecidas pelos patrões e durante um número determinado de horas. Recebiam um salário fixo e não executavam mais a totalidade da produção. Cada uma delas exercia uma tarefa dentro do processo. A especialização acelerava a produção e, em consequência, a produtividade. Por outro lado, retirava dos trabalhadores o controle pleno do processo, do ritmo e, sobretudo, dos frutos e ganhos do trabalho. Nas manufaturas, o antigo artesão passava a vender sua força de trabalho e o intermediário tornava-se o patrão. Por que será que a Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra? Na Inglaterra, a agricultura tornara-se uma empresa capitalista, isto é, produzia-se para um mercado e não mais para a subsistência. A terra, aos poucos, foi se livrando das obrigações tradicionais e tornando-se algo que podia ser comprado, vendido, enfim, comercializado. Invenções como melhores arados, ceifeiras, grandes ancinhos puxadores por cavalos e debulhadoras aumentaram a produtividade e diminuíam a quantidade de mão de obra necessária para produzir alimentos e matérias-primas. Aliados aos cercamentos, esse processo acabou liberando grandes contingentes de trabalhadores para a indústria. Além disso, os grandes suprimentos de carvão e ferro do país tinham dado aos ingleses uma longa tradição de metalurgia e mineração. Outro fator foi a abundância de capitais acumulados no decorrer da Idade Moderna por mercadores prósperos e senhores de terras, que faziam empréstimos para investimento a juros baixos. Ao mesmo tempo, prosperavam as sociedades anônimas, empresas às quais grande número de pessoas associava seu capital sem assumir responsabilidade individual por todas as dívidas e mantendo o direito de transferir as suas ações sem o consentimento de outros acionistas. Eram empresas compostas de inúmeras pessoas unidas para fins comerciais. Seus associados tinham segurança, expondo a risco somente o montante real de seu estoque de ações, e não todos os fundos que possuíam. Em 1844, após aproximadamente um século de progresso industrial, a Inglaterra contava com quase 1000 dessas companhias. Por fim, o Estado burguês, estabelecido pela Revolução Gloriosa, proporcionava lei, ordem e proteção à propriedade privada, auxiliando na industrialização. A maquinização da produção, trazida pela Revolução Industrial, impôs em definitivo a necessidade de concentrar os trabalhadores no mesmo espaço e sob as ordens de um patrão. As máquinas eram grandes e caras. O artesão não possuía os recursos suficientes para adquiri-las. A burguesia mercantil, até então concentrada apenas nas atividades de circulação de mercadorias, passou a investir também na produção. Os burgueses eram atraídos pela perspectiva de articular as atividades produtivas à comercialização de forma mais ampla e direta, e viam no novo sistema de produção a chance de ampliar sua hegemonia financeira. No ritmo frenético das fábricas, o mercado para os produtos industrializados crescia rapidamente. A maior produtividade baixava o preço do produto final, tornando-o acessível a mais pessoas. A indústria têxtil inglesa expandia-se com as novas máquinas. Com a máquina a vapor de James Watt, a força do vapor substituía a humana, simplificava a operação e potencializava a velocidade e o ritmo produtivo. Mulheres e crianças passaram a ser contratadas para operá-la, com salários ainda mais baixos do que os dos homens e em condições de trabalho igualmente terríveis. A siderurgia crescia junto com as fábricas, oferecendo recursos para as máquinas e acelerando a distribuição de mercadorias.
Os transportes também avançaram, num esforço de distribuir mais mercadorias e de forma mais rápida. Na Inglaterra e na França dos séculos XVIII, abriam-se estradas que ligavam as zonas industriais aos portos e outras cidades. A tecnologia a vapor foi aplicada aos transportes e provocou o surgimento dos barcos a vapor e dos trens, que no século XIX, pelas águas e pelos trilhos, agilizavam ainda mais o deslocamento de pessoas e produtos. Os novos meios de transporte também apressaram as comunicações, barateando o custo postal e aumentando imensamente a troca de correspondências. A invenção do telégrafo completou o avanço das comunicações. A industrialização transformou o sistema de produção, o universo do trabalho, o funcionamento dos mercados e o cotidiano das pessoas. No entanto, a sociedade europeia continuava a ser predominantemente rural, e a propriedade de terras ainda era vista como a principal fonte de prestígio e riqueza. Conforme a urbanização avançava e novas cidades surgiam, tornava-se claro que o mundo passava por uma transformação mais ampla e mais profunda. Perdia-se a sensação de pertencer a uma comunidade restrita e relativamente uniforme, e cada vez mais as pessoas percebiam-se como indivíduos que deviam agir por si mesmos, isoladamente. A ideia de pertencer a uma nação que ganharia força na metade do século XIX ainda era frágil demais para sustentar algum sentido de coletividade, especialmente no país que viu as fábricas surgirem. A sensação de perda e derrota prevalecia no mundo do trabalho. O novo sistema alienava o trabalhador. Em geral, os operários vinham do meio rural e desconheciam o funcionamento da produção. Contratados para exercer uma tarefa específica, jamais conseguiam compreender a totalidade do processo produtivo. Eles tornavam-se peças das máquinas, que com seu movimento acelerado condicionavam as ações e deformavam os corpos dos trabalhadores. As tarefas mecanizavam seus gestos. Os ruídos e a fumaça dentro das fábricas provocavam doenças e desconforto ininterrupto. Havia o risco constante de acidentes, ferimentos e mortes. Os capatazes eram, em geral, brutais no trato e muitas vezes espancavam os trabalhadores que não correspondiam às suas expectativas. As jornadas diárias de trabalho, longas e exaustivas, alcançavam 15 ou 16 horas. Muitos operários não chegavam a ver a luz do dia, entravam nas fábricas antes do sol nascer e saíam de lá à noite. Quando voltavam para casa, a situação não era muito melhor. Os relatos da época falam de zumbidos ininterruptos no ouvido, dores no corpo, dificuldades para dormir, alimentação precária e insuficiente, desmantelamento de laços familiares. O trabalho passava a interferir em todas as esferas da vida. As cidades fabris reuniam burgueses e operários, mas os espaços de moradia de cada uma das classes era diferente, traduzindo a diferenciação social em segregação espacial. O centro geralmente abrigava a população rica e os trabalhadores eram alojados em bairros constituídos nas proximidades das próprias fábricas. O cuidado da administração pública com os dois setores era visivelmente diferente. No centro, ruas alargadas e melhor iluminadas. Nos bairros operários, ruas estreitas, sombrias e sujas, marcada pela presença da fumaça e da fuligem, expelida quase ininterruptamente pelas chaminés das fábricas e pelo lixo acumulado. As condições sanitárias eram precárias na cidade toda, e mais graves nos bairros operários, onde casas pequenas, em geral com um só cômodo no andar de cima e outro no andar de baixo, abrigavam diversas pessoas. O abastecimento de água, feito por meio de bicas e fontes públicas, era insuficiente para a grande população urbana. Epidemias de tuberculose e cólera, entre outras doenças, surgiam com frequência e dizimavam milhares de pessoas. A Igreja e o Estado contribuíam para disciplinar o cotidiano dos trabalhadores. Na Inglaterra do século XIX, pregadores descreviam os benefícios do trabalho regular e associavam o bom uso do tempo à produção, difundindo a máxima liberal: tempo é dinheiro. As fábricas geravam riqueza, porém os trabalhadores penavam dentro e fora delas. A reação não demorou. No decorrer do século XIX, surgiram movimentos e associações de trabalhadores que, com diferentes estratégias, resistiam às novas condições de vida e trabalho. A primeira forma de contestação foi a sabotagem das máquinas. Alguns registros mostram
que os operários colocavam seus tamancos dentro das engrenagens para paralisá-las. Nas décadas de 1780 e 1820, a Inglaterra assistiu ao surgimento de movimentos de quebradores de máquinas. O mais conhecido deles foi o ludismo. Eles invadiam as fábricas durante a noite e destruíam os equipamentos. A repressão aos quebradores foi violenta. Depois de um ataque a uma fábrica, em 1812, mais de 50 trabalhadores foram presos, julgados, e 13 deles acabaram condenados à morte. O mundo das fábricas não podia tolerar que o espaço da produção fosse afetado pelos protestos. A documentação que conhecemos sobre o ludismo é bastante pequena. Não se sabe sequer se Ned Ludd, suposto líder que deu origem ao movimento, de fato existiu. Para alguns historiadores, nesses movimentos de quebradores, existia uma percepção aguda de que a reação precisava ser direcionada ao coração do novo sistema e de que a resistência deveria acontecer dentro do espaço de produção. Porém, muitos trabalhadores preferiram agir fora das fábricas, por meio da organização em associações de trabalhadores e sindicatos. Eles não lutavam contra a existência em si das fábricas, como os ludistas, mas pela melhoria dos salários, das condições de trabalho, pela criação de leis que regulassem as atividades profissionais. Em 1838, um grupo de trabalhadores ingleses elaborou a Carta do Povo. Divulgou-a pelo país e a endereçou ao parlamento. Na carta, eles reivindicavam a ampliação dos direitos políticos, incluindo o sufrágio universal masculino, voto secreto e representação operária no legislativo, que determinava que apenas os proprietários eram elegíveis. O parlamento ignorou o pedido. Os cartistas prosseguiram na sua luta, realizavam greves e protestos e incorporaram exigências trabalhistas à petição inicial, como redução da jornada de trabalho, liberdade de organização sindical e aumento de salários. A conquista desses direitos foi lenta. O trabalho infantil, por exemplo, foi gradualmente regulamentado. Em 1833, estabeleceu-se a idade mínima de 10 anos. A legalização da livre organização sindical, no entanto, só se deu na década de 1870, quando a jornada de trabalho também passou a ser limitada com 60 horas semanais. Os primeiros pensadores sociais surgiram com o avanço dos sindicatos e do movimento cartista. Eles defendiam que a produção e os benefícios com ela obtidos fossem coletivos e não individuais. Criticavam a concorrência e defendiam a distribuição de bens e riquezas. 3 autores tornaram-se mais relevantes: Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Para alguns, eles criaram utopias. Para outros, foram os primeiros socialistas. Saint-Simon participou da Revolução Francesa. De origem nobre, renunciou ao seu título e aderiu à causa dos trabalhadores, criticando o iluminismo que ele considerava insuficiente para o mundo da burguesia e da fábrica. Saint-Simon propôs a construção de uma nova sociedade, fundada no conhecimento científico. Nela, as pessoas viveriam sob a liderança de cientistas, pensadores, artistas e escritores, capazes de mostrar os rumos da vida ideal e de consolidar a união de todos na crença de um cristianismo renovado e não dogmático. Charles Fourier foi mais longe e imaginou o abandono das grandes aglomerações urbanas e a organização da nova vida em comunidades pequenas. Os falancérios, cada um trabalharia na atividade que preferisse, sem obrigações ou exigências, e produziria para si e para os outros. Na sociedade ideal de Fourier, poderiam existir diferenças sociais e financeiras, desde que construídas a partir do trabalho e do esforço pessoal. Robert Owen baseou sua teoria social na experiência de proprietário e gerente de uma indústria têxtil. Ao se deparar com as más condições de vida e trabalho, tomou as medidas para superá-las. Aumentou salários, garantiu moradia, alimentação e vestuários dignos a preços que os trabalhadores pudessem pagar e ofereceu instrução e ensino aos operários e suas famílias. Seu esforço era mostrar que a vida dentro e fora das fábricas poderia transcorrer de forma harmoniosa. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.